Oi, Francesca! Oi, oi, oi! Oi, crianças de Verona, crianças de Rovigo, Valdobbiadene, Milão. Oi, crianças da Itália. A Francesca hoje me fez um pedido para que eu contasse uma história para ela, que ela estava a fim de ouvir uma história. E eu resolvi, claro, que eu vou contar a história. Se me pede para contar a história, eu vou contar a história. Lembram de mim? Meu nome é Cléo Busato, eu sou escritora. E daí, aquela que tá lá sentadinha, aquele saquinho de pelo, é a Tati. Ela já tá grande, Tati. Então, eu tô sabendo que vocês estão aí num isolamento, né, numa quarentena, e isso realmente é muito chato não poder sair de casa, não poder andar de bicicleta, mas é necessário e tem situações que a gente precisa fazer, mesmo que a gente não goste, tá? Mas então eu vou contar uma história e espero que vocês se divirtam. E a história que eu vou contar faz parte desse livro, Histórias que eu gosto de contar. Só que essa história eu não sei assim de cabeça, então eu vou ler, tá? Tem algumas aqui que eu sei de cabeça, outras não. Então essa eu vou ler para vocês, mas vou tentar ler assim bem bacana. Vou contar uma história lendo. E essa história chama-se Flor da Lua e é um conto do Japão. Era noite e a lua banhava a casa vazia com sua tênue luz prateada. Sentada à mesa, com uma xícara de chá nas mãos, o homem deixou seu olhar atravessar a vidraça e se perder na escuridão. Quando a porta se abriu, o barulho das dobradiças quebrou o silêncio e por ela entrou a mulher, silenciosa, triste, cabisbaixa. Em pé, às costas do marido, fez um carinho na cabeça dele e deixou cair algumas lágrimas. Voltava mais uma vez do centro de adoção de crianças e com o seu pedido recusado. A voz, engasgada por um soluço, contou ao marido que os responsáveis pelo departamento alegavam a mesma coisa de sempre. Diziam que a pobreza do casal não permitiria o sustento de uma outra pessoa. O marido segurou a mão que repousava sobre seus ombros e puxou a mulher para perto de si. Fez com que ela se sentasse numa cadeira ao seu lado e, ternamente, perguntou a ela se havia lembrado aquelas pessoas que a tradição dos antepassados diz que, quando não se pode ter um filho de sangue, deve-se ter um filho do coração e que os espíritos dos antepassados se alegram com esta atitude porque gostam de ver a continuação da sua gente. A mulher afirmou que sim, havia dito tudo isso e ainda mais, que eram pobres, porém trabalhadores e que nunca faltou comida à sua mesa. Mesmo assim, eles negaram. Calaram-se. Eles desejavam um filho, sonhavam com uma criança, rompendo o silêncio da casa e animando-a com riso e alegria. De mãos dadas, o olhar dos dois pousou na lua cheia que acalmou o coração do casal. Era o dia 15 do mês de agosto, dia de celebração da lua do outono, a mais bela do ano. Inesperadamente, um facho de luz atravessou a janela, vagou pela sala, pousou ao lado da mesa e passou e foi parar no assoalho. Ali materializou-se uma forma. O casal, boco aberto, viu surgir à sua frente um pequeno cavalo lunar que trazia na boca um galho de cerejeira em flor. Colocou o ramo sobre a mesa, relinchou, agitou a crina prateada e sua voz potente encheu o espaço. A lua decidiu ajudá-los, disse ele. Vai confiar uma das suas filhas a vocês. A criança repousa nesta flor. Lentamente, a flor desabrochou e no seu miolo havia um bebê do tamanho de um grão de feijão. Ela se chamava Flor da Lua. Ela vai lhes trazer felicidade e boa sorte. Viverá com vocês por 18 anos.
Desfrutem da sua companhia e vivam com sabedoria o tempo que estiverem juntos. Lembre-se de que ela é um ser lunar e só poderá se casar com alguém da sua natureza. No dia do seu 18º aniversário, voltarei para buscá-la. Flor da Lua. O casal estava tomado pelo espanto. Ao voltarem a olhar para o minúsculo bebê lunar, perceberam que ele começou a crescer e num piscar de olho, Flor da Lua atingiu o tamanho de um bebê terrestre. Sorriu para eles e o casal percebeu que não era um sonho. Flor da Lua era linda. O cabelo negro emoldurava o rosto redondo como lua cheia. Os olhos tinham o brilho da luz que a trouxe à terra. Os lábios lembravam uma cereja e a pele rosada era macia e perfumada. Usava um kimono vermelho, bordado com flores delicadas e preso por um cinto amarelo, um obi, com arremates de fios dourados. Na testa, um rubi, do tamanho de uma estrela. O cavalo relinchou, esfregou o focinho nos cabelos de Flor da Lua, abanou a cauda e galopou sobre o raio de luar até desaparecer. Naquela noite, o casal nem conseguiu dormir, ficou contemplando a filha recém-chegada. Dias depois, o fazendeiro vendeu o rubi e usou parte do dinheiro para melhorias da fazenda. À medida que o tempo passava, eles prosperavam. Na terra fértil, crescia tudo que se plantava. Os animais eram saudáveis e agora tinham alimento à vontade. Mas para eles, toda a riqueza conquistada não se comparava à alegria de ver a filha crescer com saúde e formosura. Flor da Lua se revelou uma menina sensível, inteligente, boa. Cativava as pessoas com sua simpatia e delicadeza. Era querido por todos e não havia tristeza que resistisse ao poder do seu sorriso. Todos eram contagiados por sua alegria. Uma noite, por acaso, ela ouviu uma conversa dos pais. A mãe dizia que seu coração iria partir-se quando a filha voltasse à casa da lua. Também os espíritos dos ancestrais se entristeceriam porque eles não teriam netos para lembrar seus nomes. Flor da Lua ficou sensibilizada com o que ouviu. Ela conhecia a sua história e sabia que deveria partir após ter cumprido seu tempo na Terra. Amava sua família terrestre e era feliz por ali, mas recolhia-se em silêncio quando via o brilho desaparecer dos olhos dos seus pais. No dia seguinte àquela conversa, Flor da Lua foi encontrar-se com os pais e disse que gostaria de ter irmãos para brincar e irmãs para pentear os cabelos. Acho que a Lua não nos enviaria outros filhos. Ela já nos trouxe você. Ah, mamãe, não estou falando dos meus irmãos que moram na Lua, mas falo das crianças aqui da Terra. Agora vocês têm dinheiro suficiente para adotar e educar alguns deles. Quantas crianças esperam por um lar aconchegante como este que vivemos? Ah, seria tão bom ver essa casa cheia de crianças para brincar comigo. Os pais admiraram a filha, tão jovem e tão sábia. Decidiram compartilhar a alegria e o dinheiro que ganhavam com ações que fossem boas para outras pessoas. Flor da Lua ganhou irmãos e irmãs terrestres que foram tão felizes quanto ela por serem agraciados com uma família amorosa. No dia 15 de agosto do 18º ano de Flor da Lua, toda a aldeia foi convidada para o seu aniversário. Era o dia do Tsukumi. É uma festa, é a festa que celebra a lua cheia. Os pais ofereceram uma festa como ninguém havia visto até aquele dia. O pátio ao redor da casa foi iluminado com lanternas coloridas. Bandeirolas de papel foram esticadas entre os galhos de árvore.
As mesas estavam enfeitadas com flores do outono e Suzuki, que é um capim prateado. Sobre ela, comidas deliciosas. Os delicados bolinhos feitos de farinha de arroz e fervido assim no vapor, que tinha um gostinho doce. Eles eram redondos, com a forma da lua, e foram empilhados em bandejas, formando um cone bem alto. Os bolinhos feitos de arroz prensado, chamado mote, com formatos e desenhos de coelho, espalhavam-se sobre a mesa. Entre eles, porções de batata assada, castanha, dezenas de origamis, que são aquelas dobraduras, né, que formam animais, aves, completavam a decoração. Em tigelas coloridas, fumegava a sopa de kabocha, que é uma abóbora japonesa, e o matcha, que é um chá verde, exalava o seu perfume no pátio. Os músicos tocavam flautas, tambores. Alguns recitavam poemas, outros dançavam, e a noite se encheu de alegria. E à meia-noite, um evento inesperado surpreendeu os convidados. A lua se tornou mais brilhante e lançou sobre o pátio um raio de prata que bailou entre as pessoas e, por fim, repousou à frente de um bambuzal. Lentamente, criaturas etéreas começaram a descer pela ponte de luz. Vinham montadas nos cavalos lunares, brancos, prateados, belos. Aos poucos foram se misturando aos moradores da terra. As pessoas, como que hipnotizadas, olhavam para aqueles seres amáveis e acolhedores se materializarem à sua frente. Era o povo de Flor da Lua. Imediatamente conquistaram as pessoas da terra, dançaram, cantaram, brincaram. Enquanto isso, um moço lunar, montado num cavalo prateado, observava a Flor da Lua. Ela sentiu o olhar e retribuiu com um sorriso. O rapaz se aproximou e se apresentou. Foi este cavalo que a trouxe aqui há 18 anos. Ele vive em meus estábulos e esperou este momento para levar você de volta à lua. Flor da Lua sorriu. Os pais sorriram. Os irmãos sorriram. O cavalo relinchou, abanou a cauda ao se sentir acariciado pela moça. Mesmo triste com a partida da filha, o casal concordou. A lua não poderia ter escolhido um pretendente mais afinado com o espírito de Flor da Lua. Ao longe soou uma voz. Todos se calaram para ouvir a voz da lua. Alegrem-se. Vocês agiram corretamente, viveram sabiamente seus dias, compartilharam com Flor da Lua e as outras crianças o amor e a boa sorte. Flor da Lua voltará todos os anos, neste mesmo dia, acompanhada da sua família lunar, para celebrar o aniversário com vocês. E a festa durou a noite toda e foi a mais linda que os moradores da aldeia já haviam participado. Pouco antes do amanhecer, o povo da Lua montou em seus cavalos e cavalgou pela ponte lunar. Flor da Lua despediu-se da família e dos amigos e aninhou-se junto ao moço na garupa do cavalo. E partiram. O fazendeiro e sua mulher viram o animal subir velozmente pelo raio de luar. Acenaram até perder de vista, e quando seus olhos voltaram ao pátio, uma surpresa! Mais um presente oferecido pela lua. Embaixo de uma cerejeira havia um casal de cavalos brancos que brilhavam em contraste com a luz do sol nascente. A partir desse dia, o povo da terra passou a conviver com os cavalos, que antes serviam apenas aos deuses
e aos seres lunares. Então, Francesca, crianças da Itália, beijos! Essa é a história que eu preparei para contar para vocês hoje. Amanhã tem mais. Tchau!